Nessa hora, não sei onde você está. Se você está no seu quarto, na sua sala, no seu banheiro, eu não sei. Mas escute a voz de Deus nesse momento. Fique atento nesta hora. Chame a presença dEle. Nesta hora, venha pedir que Ele venha derramar o Espírito dEle sobre você, sobre o seu lar. Paizinho querido, nesta hora, Pai, toma, Paizinho, todos os seus filhos, ó Pai, que está assistindo, Pai, esse culto online, Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, vai de encontro a cada coração, Senhor. Eu não sei o que cada um passa, Pai, mas Tu sabes, Senhor. Jesus, Teu venha nos livrar, Senhor, nos guardar, ó Pai, que venha ser um culto abençoado, Paizinho, que nós venhamos estar atentos, Senhor, à Tua palavra, Pai, o que é ministrado, Senhor, por Ti, Jesus. Espírito Santo, que nós venhamos receber, Paizinho, totalmente, Senhor, de coração aberto, Senhor, a palavra que o Senhor vai ministrar em nossos corações, Jesus. Ó Pai, eu Te peço agora, Pai, vem e derrama o Teu Espírito, Senhor, sobre essa nação, Jesus. Pai, toma, Senhor, os nossos corações, ó Pai, faz morada em nós, Senhor, que nós possamos, Paizinho, começar esse culto, Senhor. Espírito Santo, de coração quebrantado, Senhor, com sede de Ti, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, vem e nos traz, Paizinho, toda a calmaria que precisamos, Senhor. Ó Pai, nos dê a certeza, ó Pai, nos tira o medo, Senhor. Jesus, toma esse culto em Tuas mãos, Senhor. É tudo para honrar e glorificar ao Teu santo nome. Amém. Santo Espírito, Santo, 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 chame a presença dEle. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Convide Ele para encher esse ambiente. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor.
vosso medo, diga de todo o coração, peça a Ele pra retirar o medo. Eu não falo apenas de vocês, mas também falo de mim. Eu pensei em desistir, em não estar aqui, mas eu venci o medo. Então eu peço nessa hora, cante de todo o coração, que o Pai venha receber este louvor. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto e mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Espírito Santo de Deus, nesse momento em que a sua palavra vai ser ministrada, nós pedimos que o Senhor venha a falar a cada coração através do teu Santo Espírito, e que toda distração e que tudo que possa provocar, ó Pai, um desvio da nossa mente para qualquer coisa, seja repreendido agora, Senhor. Que a nossa mente possa estar cativa à tua palavra e aquilo que o Senhor quer e vai falar ao nosso coração. Por isso, Senhor, eu abençoo essa família que está nos acompanhando agora. Eu abençoo cada pessoa que está, ó Deus, atenta à tua voz. Que o Senhor realmente venha, Deus, a gerar paz em nosso coração. Que o Senhor venha a provocar mudança em cada um de nós através de sua palavra. Essa é a oração que eu faço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ministrar a palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18, para a gente dar continuidade a uma série de ministrações intitulada Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18, que diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse,
porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. E ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como eu falei, o título da série é Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o tema dessa quarta ministração de hoje é: conservem o que vocês têm. Conservem o que vocês têm. Eu quero fazer alguma coisa diferente aqui nessa ministração de hoje, trazer para você uma retrospectiva histórica, para que você entenda o contexto pelo qual não só as cartas escritas às igrejas do Apocalipse foram escritas, o contexto histórico, como também todo o livro de Apocalipse. Os 50 primeiros anos da igreja não tiveram perseguição, porque a igreja cristã ainda era conhecida como uma espécie de seita judaica. Então havia alguns problemas aqui, outros ali, algumas lutas particular em alguns lugares, mas a igreja ainda não conhecia o que era a perseguição. Foi a partir do ano 50 por aí, em que se levanta um imperador chamado Nero, um sujeito completamente louco, insano, que, para você ter uma ideia, ele mandou matar a própria mãe. E Nero, então, ele no ano de 64 depois de Cristo, ele, tomado por um projeto megalomaníaco, ele queria reformar, reconstruir toda a cidade de Roma. Só que ele teve uma espécie de resistência do Senado daquela cidade, do Império. Então ele tem a seguinte ideia: Nero decide então colocar fogo na cidade, para que ele pudesse então concluir esse projeto de reconstruir a cidade. E dos 14 bairros que existiam em Roma na época, 10 foram completamente destruídos, e só restaram 4. Esses 4 bairros, eles eram compostos, formados de cristãos e de judeus. Isso, de certa maneira, causou e trouxe um certo álibi para Nero dizer: tá vendo? Só os bairros dos cristãos e dos judeus sobreviveram a essa tragédia. Então foram eles que causaram esse crime, incendiaram a cidade. Pois bem, 2 anos depois, existiram, na verdade, ainda sobre esse incêndio, alguns historiadores vão dizer que por causa dessa acusação de Nero contra os cristãos, começou-se então a perseguição contra a igreja. E diz alguns historiadores que faltou madeira para fazer tanta cruz, para crucificar então os cristãos na época. E aí, no ano de 68, Nero é deposto, por causa da sua loucura, ele se suicida. E no ano 70 começa uma rebelião em Israel, particularmente na cidade de Jerusalém. A cidade então ela é cercada pelo exército romano durante 2 anos, e o general chamado Tito, ele então invade e destrói a cidade de Jerusalém. Muitos crentes, cristãos e até judeus, eles foram mortos, massacrados, e aqueles que sobreviveram a esse massacre, eles fugiram para outros lugares. Foi a maior dispersão de todos os tempos. Israel só foi reunido, o povo judeu só foi reunido em 1948, ou seja, quase 2 séculos depois, naquilo que é conhecido hoje como o Estado de Israel.
No ano de 72, por exemplo, foi construído o chamado Coliseu, que era um anfiteatro, onde os cristãos, eles eram então lançados às feras, aos leões famintos, e morriam vivos, eram devorados vivos, melhor dizendo, por aqueles leões ali, um verdadeiro banho de sangue. Muitos crentes, eles eram amarrados a postes, eles eram cobertos de piche, e eles serviam de iluminação pública, porque os seus corpos eram queimados nas ruas. Essa era a vida dos cristãos depois da perseguição. E no ano 86, um imperador chamado Domiciano, ele, que é considerado um segundo Nero, por causa da sua crueldade, ele era na verdade ainda mais cruel do que Nero. Ele se auto-intitula não só como César, ou seja, como Senhor, mas ele se intitula também como Soter, Salvador, e se intitula como Theo, Deus. Então aquele imperador, ele se achava o próprio Deus. E ele manda então deportar o apóstolo João, que era bispo da igreja em Éfeso, para um lugar chamado Patmos, era uma ilha, na tentativa de calar a pregação apostólica, já que João era o último apóstolo vivo. Todos os demais apóstolos já haviam sido martirizados naquele tempo. E aí, algumas pessoas podem perguntar: mas por que Deus permitiu tamanha crueldade? Por que Deus permitiu tamanha violência contra a igreja, contra o seu povo? Assim como muitas pessoas hoje perguntam: por que está acontecendo tudo isso, onde as igrejas não podem cultuar nos templos? Por que está acontecendo essa pandemia no mundo inteiro? Onde está Deus? Se Deus existe, será que Ele está num céu distante e não está olhando para nós aqui na terra? E a gente precisa entender um contexto que é fundamental para a nossa fé. Porque quando a Bíblia fala de céu e fala de terra, não está falando de lugares físicos, lugares geográficos. O cosmonauta russo chamado Yuri Gagarin, quando ele foi para a Lua, ele olhou para todos os lugares e fez a seguinte constatação: olha, Deus não existe, Ele não mora no céu. E ele poderia procurar na Lua, poderia procurar em Marte, poderia procurar em qualquer outra galáxia, que ele não ia achar Deus dessa forma. Porque céu não é um lugar físico, mas é um espaço de atuação de Deus. Céu, nós estamos falando de uma dimensão espiritual. Assim como terra é uma dimensão da atuação do ser humano. Só que céu, esse espaço de atuação de Deus, é um lugar perfeito. É um lugar onde só existe a paz, santidade. Por outro lado, a terra, que é o espaço da atuação do ser humano, é um lugar corrompido. É um lugar tomado pelo pecado. Então, qual é o desejo de Deus? Que venha o céu para a terra, ou seja, que haja uma sobreposição. E o desejo de Deus é que a terra seja restaurada. Esse é o projeto de Deus para o seu povo. Mas enquanto isso, nós que estamos aqui na terra, nós estamos nesse espaço destituído de graça ainda. Nós estamos nesse espaço que é passível sim de violência, de doença, de vírus, de morte e tudo mais. Até o dia em que céu e terra vão se fundir, vão se tornar uma coisa só. E aí não haverá mais choro, não haverá mais enfermidade, não haverá mais morte. Mas enquanto esse dia não chega, nós ainda temos que conviver com isso. Só que tem algumas outras coisas que a gente precisa entender. Que no Antigo Testamento existia um lugar, segundo a crença dos israelitas, onde céu e terra podiam se unir. Esse lugar era o templo. E também através do quê? Da palavra de Deus. No Novo Testamento, irmãos, céu e terra se unem em Jesus Cristo, mediante a ação do Espírito Santo de Deus. E a igreja, irmãos, que sinaliza o céu na terra. O ser humano não vai conhecer Jesus, não vai conhecer o Cristo, a não ser pela igreja. A igreja que revela esse Deus. A gente vai ver isso. E aí, se você quiser acompanhar comigo, no capítulo 1 de Apocalipse, a gente vai dar uma passada aqui, que quando João, então, ele convive nessas duas realidades. Ele estava na terra, sofrendo perseguição, exilado nessa ilha, mas ele é convidado por Deus a entrar nesse espaço de céu, nesse ambiente de glória, de revelação. E aí diz o texto, no capítulo 1, versículo 10,
que era o dia do Senhor, ou seja, era no domingo, igual agora, domingo de ceia. João então ele escuta uma voz de trombeta dizendo: escreva no livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas. Quando João se volta para tentar ver quem falava, João não vê quem falava. Diz o texto que João vê 7 candeeiros de ouro, ou seja, as 7 igrejas, e no meio dos 7 candeeiros ele vê alguém semelhante ao Filho do Homem, a mesma expressão usada lá em Daniel. Então, queridos, o mundo só pode ver Cristo através da igreja, porque a igreja hoje é esse ambiente que une céu e terra, que traz esse ambiente de glória, de céu, o espaço da atuação de Deus para a terra. Eu achei interessante outro dia um autor dizendo: olha, nesse tempo de pandemia eu vou liberar alguns livros gratuitamente na Amazon, no site da Amazon. Ele escreveu um livro sobre Jesus. E o que eu achei mais interessante é que esse autor ele se declara ateu. Ou seja, ele fala sobre a vida de Jesus, ele fala sobre o nascimento, ele fala sobre a caminhada de Jesus, ele fala sobre a moral de Jesus, sobre os discípulos, fala sobre o sofrimento e fala sobre a morte. Jesus, para ele, para muita gente, foi um grande homem, um grande profeta, um ser até mesmo iluminado. Mas é aí o máximo que o ser humano consegue saber de Jesus. A igreja, ela não vai mostrar apenas o Jesus da estribaria, ela não vai mostrar apenas o Jesus da carpintaria, ela não vai mostrar apenas o Jesus que suou, transpirou sangue, que sofreu na cruz, que morreu na cruz. Jesus, ele é mostrado pela igreja como Cristo, o Messias, Yeshua, o Rei da eternidade. E é assim que Deus se revela em Cristo até o apóstolo João. Não é aquele que tem os cabelos sujos de sangue, mas diz a palavra que ele tem o cabelo mais alvo que a neve. Não é aquele que tem os olhos marejados, surrados, mas os seus olhos são como chamas de fogo. O Cristo que se revela à igreja, se revela a João e também à igreja, não é aquele que tem as mãos furadas e ensanguentadas, mas é aquele que tem a mão que sustenta a igreja hoje. Não é aquele que tem os pés furados, massacrados, mas o Senhor que se revela à igreja, se revela a João, é aquele que tem os pés como bronze polido, como nós lemos na palavra. Não está com a voz embargada de sede, mas é aquele que tem a voz como de muitas águas. O Cristo que nós temos acesso, que é trazido por nós, por Deus, pelo Espírito Santo à igreja, não é aquele que tem o rosto desfigurado pela violência, cheio de hematomas, mas é aquele que tem o rosto que brilha como o sol. Então, quando João vê o Cristo da glória, não é aquele ser derrotado na cruz, é o Cristo vitorioso, glorificado, ressurreto. E aquela imagem é tão forte que diz o capítulo 1 ainda de Apocalipse, versículo 17, que João, ele se põe de joelhos, e aí Jesus põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último, ou seja, o alfa e o ômega, é aquele que vive pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. E uma coisa que eu quero chamar a atenção para você, especialmente nesses dias, que nós não podemos estar no templo, é que João vê Cristo no meio da igreja. Repete isso comigo na tua casa: João vê Cristo no meio da igreja. Ele não vê Cristo no meio do templo. Isso quer dizer, meu irmão, que Jesus, ele se manifesta não só em templos, mas ele se manifesta aí na sua casa. Sua casa é um espaço de adoração, é um espaço consagrado, santificado pelo Senhor, e Deus, ele há de fazer grandes coisas na sua casa. Por quê? Porque a igreja se reúne nas casas também. E se tem uma igreja reunida, tem a presença gloriosa, poderosa, sobrenatural de Deus em Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E outra coisa também, escuta isso, presta atenção, que Jesus não está apenas no meio da igreja. Jesus, ele está se movendo no meio da igreja. Para quê? Para sondar, para animar, para exortar,
para nos alertar, para cumprir todas as suas promessas, para nos encorajar. É por isso que Jesus ele continua se manifestando. Ele quer trazer essa realidade de céu, que é a perfeição, que é a glória, para a terra, que é o espaço contaminado, atingido pelo pecado. E o versículo 18, e aí eu quero já entrar na carta que nós lemos, essa carta que tem alguns pontos em comum em todas elas. A carta começa sempre, ou as cartas começam sempre dizendo ou trazendo para nós características de quem envia a carta, ou seja, características do próprio Senhor Jesus. E aí a gente vai ver no versículo 18 o seguinte, acompanha comigo na sua Bíblia: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Aqui Jesus se revela como aquele que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como bronze polido. Por que Jesus se apresenta dessa forma àquela igreja? Porque a igreja, a cidade de Tiatira, era uma cidade conhecida como uma cidade metalúrgica. Ela produzia metais. E eu posso dizer isso com propriedade porque eu nasci em Volta Redonda, cresci em Volta Redonda. E Volta Redonda é conhecida também como cidade do aço. Por quê? Porque lá tem a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. E a cidade ela vive em torno dessa indústria, dessa companhia. Então Jesus ele usa imagens muito próximas, muito reais para aqueles homens que trabalhavam na metalurgia, o fogo e o bronze. Mas o que ele quer dizer então com olhos de fogo? Os olhos de fogo do Senhor, como está no próprio texto aqui, são aqueles olhos que sondam as mentes e sondam o coração. O olhar de Jesus, ele penetra a nossa própria alma, o nosso próprio espírito. É interessante que para as 5 das 7 igrejas do Apocalipse, Jesus usa a mesma expressão: eu conheço as tuas obras. Ou seja, esses olhos de fogo do Senhor quer dizer o seguinte: Ele conhece a nossa vida, Ele conhece, Ele sabe de coisas que a nossa esposa não sabe, o seu marido não sabe, seus filhos, seu pastor não sabe, mas Jesus conhece. Jesus conhece a sua igreja, Jesus conhece a sua vida. Mas também Jesus conhece a nossa dor, Jesus conhece os nossos medos, Jesus conhece o nosso sofrimento, Jesus conhece aquilo que assola o nosso peito, Jesus conhece os inimigos que têm se levantado contra a nossa vida. E os pés semelhantes ao bronze polido significa que o Senhor Jesus ele vai pisar e vai esmagar todos os inimigos que se levantam contra a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. É para a igreja que crê nesses dias de hoje, que todo mal que tem se levantado, isso vai ser pisado, vai ser destruído pelo Senhor Jesus. A segunda parte dessa carta, assim como as outras, vai trazer palavras de elogio à igreja em Tiatira. Acompanha comigo o versículo 19, diz assim: eu conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. É interessante que só a igreja em Laodiceia, que a gente ainda vai falar sobre ela, recebe apenas censura, recebe apenas crítica. A igreja de Esmirna e Filadélfia só recebe elogio. Mas as outras 4 igrejas, e Tiatira está nesse grupo, recebe elogios e recebe censuras. E quais são os elogios que Tiatira recebe? Vamos lá. Diz a palavra que o Senhor conhece as obras, o serviço dessa igreja. E o serviço dessa igreja, elas são mais numerosos, as obras são mais numerosas que as primeiras. É interessante que a igreja de Tiatira, isso é uma referência, um exemplo para nós. É uma congregação muito ativa, uma igreja trabalhadora, uma igreja dinâmica. E ao invés dela se esfriar, pelo contrário, ela se tornou cada vez mais ativa no serviço de Deus. E essa é a fé que agrada a Deus, a fé ativa, que é demonstrada através das obras, do serviço que ela presta. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a fé tem que ser mostrada através do Facebook, rede social. Olha, eu fiz isso, olha como é que eu sou bom. Porque tem gente que faz isso, né? Vai lá distribuir
alimento na rua e tem lá um monte de foto e publicando lá. A palavra até condena esse tipo de coisa. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa nem ficar sabendo. Ou então aquele pastor que vai no hospital e tira selfie com um doente lá, uma foto dantesca. Não é isso que a palavra fala. O que a palavra fala está lá em Tiago capítulo 2, versículo 14 a 17. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não tem nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Então essa igreja, ela não só falava da fé, ela vivia na prática essa fé, abençoando aquelas pessoas, não só da igreja, mas aquelas pessoas da cidade, especialmente aquelas mais carentes, as mais necessitadas. Inclusive, eu quero abrir um parênteses: nossa igreja tem ficado aberta todos os dias, de 14 às 18 horas, para você trazer mantimento, trazer roupa, trazer oferta, para a gente estar abençoando, para a igreja não parar de servir, não parar de trabalhar. Fecha parênteses. E os servos de Deus devem ser, conforme diz a palavra, sempre abundantes na obra do Senhor. É para isso que a igreja foi feita. Diz a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a primeira virtude, primeira característica positiva dessa igreja é uma igreja trabalhadora, uma igreja serva. Mas ela tinha outras qualidades. É uma igreja que tinha amor. Se por um lado a igreja em Éfeso tinha esfriado o amor, a igreja em Tiatira era uma igreja amorosa. E essa tem que ser a essência da igreja, essa tem que ser a essência do cristão, homem e mulher cheio de amor, para refletir a própria essência de Deus. Outra característica dessa igreja, uma igreja que tinha fé. Através das obras dessa igreja, conforme eu falei, elas demonstravam fé, uma fé ativa, uma fé prática. E essa igreja também, uma outra qualidade, que é uma igreja que tinha perseverança. Perseverança é uma das qualidades frequentemente incluídas como características que devem definir, distinguir servo e uma serva de Deus. Ainda Tiago diz, Tiago capítulo 1, versículo 3, e Tiago 4, 12, diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Bem-aventurado o homem, eu incluo a mulher também, que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então essa igreja, ela tinha boas obras, ela tinha amor, ela tinha fé, e era uma igreja perseverante. E isso crescia cada vez mais. E esse texto de Tiago é interessante, porque como uma igreja ela pode crescer nas boas obras, na fé, no amor e na perseverança? Através das provações. Eu tenho entendido e tenho falado que esse tempo que nós estamos vivenciando é um tempo de provação para a igreja. É um tempo que vai definir onde as boas obras elas vão aumentar, vão crescer, onde o nosso amor por Deus e pelas pessoas vai aumentar ou vai diminuir, se a nossa fé vai crescer ou vai diminuir, se a nossa perseverança vai aumentar ou vai diminuir. Deus está provando a igreja nesse momento. É assim que Deus não apenas nos prova, mas faz com que a nossa fé, nosso amor, a nossa perseverança aumente. Ah, Deus, eu quero ter mais fé. Não espere que vai bater um anjo na tua porta com um caminhão cheio de fé. Ele vai permitir situações concretas, reais na tua vida, para que você possa demonstrar fé. Ele vai permitir situações reais, concretas, para que você possa perseverar. Deus, me dá mais amor. Irmão, se prepara, Ele vai colocar pessoas do teu lado que vai testar o teu amor. É assim que Deus faz. Tem um cântico antigo que é cantado no mundo todo até hoje, do Edson Feitosa, que diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance
de crescer um pouco mais. As provações as quais passamos é a chance, queridos, é a oportunidade que Deus nos dá para avançar. Assim como uma prova no fim do ano serve para provar se nós somos capacitados a avançar, para ir para a série seguinte, para o período seguinte, para o ano seguinte. Assim como uma prova de concurso público, por exemplo, vai avaliar se nós estamos aptos para entrar naquela empresa. Deus, Ele permite provas, e prova aqui pode ser tentação também, para avaliar a nossa condição de avançar na nossa fé, de crescer como servos e servas do Senhor. Avançando, a terceira parte da carta, ela fala agora, não mais dos elogios, mas agora dos alertas, das censuras, dos pecados da igreja. E Tiatira, como eu falei, não tinha só coisas boas. Jesus, Ele vai trazer um alerta àquela igreja, por conta de um pecado que aquela igreja estava vivenciando. Diz a palavra de Deus, do versículo 20 ao versículo 25, acompanha comigo. Diz assim: tenho porém contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela a adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês, tão somente conserve o que vocês têm até que eu venha. Entenda uma coisa, a igreja de Tiatira era quase que inversa à igreja em Éfeso. Porque a igreja em Éfeso era uma igreja que doutrinariamente era correta, uma igreja teologicamente ortodoxa, consistente, tinha lastro, estofo bíblico. Mas era uma igreja fria, era uma igreja desanimada, era uma igreja fechada para a ação do Espírito, uma igreja talvez triste, solene, mas não era dinâmica pelo poder e pela unção do Espírito. Tiatira não. Tiatira era uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, uma igreja empolgante. Os cultos deviam ser super animados, uma igreja onde tinha comunhão vibrante, mas doutrinariamente era uma igreja fraca, teologicamente era uma igreja pobre. E da mesma maneira que Jesus se desagrada de uma igreja que não tem amor, ainda que seja doutrinariamente forte, Ele também se desagrada de uma igreja que é muito vibrante, muito trabalhadora, muito ativa, mas que é fraca teologicamente. E é isso que nós estamos vendo no mundo de hoje. Igrejas que têm cultos fantásticos, irmãos, coisas assim que você entra naquele lugar, naquele ambiente, você se sente no céu. Mas aí você vai ver uma pregação, você tem a impressão que você está ouvindo mais um coach, que diz um monte de heresia, do que a pregação da palavra. É uma realidade que nós vivemos hoje. E esse é um perigo que a igreja de Tiatira viveu, correu, e é um perigo que a igreja de hoje está correndo. Uma igreja que os cultos são animados, as pessoas são vibrantes, a igreja trabalha, mas ela não tem laço, ela não tem coesão, não tem fundamento bíblico doutrinário. É uma casa construída em cima da areia e não sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Então, queridos, a gente também corre esse risco. Eu lembro uma vez que perguntaram, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele foi perguntado, ele conta isso, né, que alguém perguntou para ele: pastor, como é que anda a sua igreja? Ele respondeu: a minha igreja vai bem, a minha igreja vai mais ou menos, a minha igreja vai mal. O que ele quis dizer com isso? Que na igreja dele tinham pessoas fiéis, zelosas, firmes, constantes, mas tinham pessoas também que eram vacilantes na fé. Um dia estava bem, outro dia estava caída. E tinham pessoas que não tinham a mínima ideia do que era servir a Deus de fato e o que era pertencer ao mundo. Em outras palavras, existem 3 tipos de crente que vivem nas igrejas: aquele crente que não se envergonha do Evangelho, aquele crente que se envergonha do Evangelho, e aquele crente que é uma vergonha para o Evangelho.
E Jesus aqui está alertando a igreja de Tiatira, e essa palavra ela serve para nós hoje porque é um alerta para nós, que o perigo ali não vinha de fora, o perigo ali estava dentro da igreja. Jesus ele censura aqueles que estavam se deixando influenciar por uma mulher chamada Jezabel, e aqui existe algumas divergências entre alguns estudiosos da Bíblia, se Jezabel era uma membro da igreja de Tiatira, uma profetisa que ali congregava, ou se Jezabel era uma mulher que simbolizava a mulher do rei Acabe, que na Bíblia simbolizava uma pessoa que cometia prostituição. Que prostituição? Eu falei isso na última palavra. Prostituição na Bíblia muitas vezes é comparada à idolatria. E a gente às vezes acha que idolatria, queridos, é apenas adorar a imagem. Não, pastor, eu não cometo pecado de idolatria, graças a Deus, porque eu não adoro imagens, santos, outros deuses. Ei, idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Você não adora imagem, mas talvez teu marido é mais importante do que Deus na tua vida. Você está idolatrando alguém, sua esposa, sua família. Tem gente que adora mais um carro, um emprego, do que Deus. Deus fica em segundo, terceiro, quarto plano. Isso é idolatria, isso é prostituição espiritual. E aqui, queridos, o que acontecia naquela cidade? Além de ser um centro comercial, um centro metalúrgico, conforme eu falei, Tiatira era conhecido também como um dos grandes locais de adoração ao deus Apolo. E no templo de Apolo eram oferecidos grandes banquetes, e muitos, para manter o status social, eles iam nesses banquetes, comiam de comidas consagradas a outros deuses. Ou seja, pessoas que estavam na igreja, mas ao mesmo tempo não queriam romper com o pecado, aquilo que era pecaminoso no mundo. Continuava compactuando com o modismo, com a cultura da época. E esse também é o grande problema, a grande crise da igreja hoje. Muitas pessoas que estão na igreja, queridos, mas para continuar sendo aceita pelo próprio mundo, pelo seu ciclo de convivência, elas continuam praticando as mesmas coisas que o mundo nos inculca e nos faz pensar que é o certo. A gente tem que comer aquilo que o mundo fala que é o certo, tem que vestir a moda que o mundo diz que tem que ser a certa, tem que ver os programas, as séries, e o pior de tudo, tem que pensar como o mundo pensa. Muitos cristãos que estão na igreja não tiveram a mente ainda transformada, não passaram por uma metanoia, continuam tendo os mesmos pensamentos, os mesmos valores do mundo, não foram ainda tocados, transformados pelo poder, não passaram por aquilo que Paulo fala lá em Romanos 12, de abrir mão da cultura, de ser moldado pelo Espírito, de ter a mente de Cristo. No versículo 21 ao 23, Jesus então faz um alerta referente a esse perigo que a igreja em Tiatira vivia, o perigo que a igreja vive hoje, de ser uma igreja que está no mundo, mas está mais conformada ao mundo do que conformada ao Evangelho. Que alertas são esses? Primeiro, que quem está se deixando seduzir por esse espírito de Jezabel, ainda há tempo de se arrepender. Jesus ainda está dando um tempo, talvez provando a igreja hoje, mas está dando um tempo para que nós possamos nos arrepender de todo esse pecado, de todo esse conjunto de valores que a gente ainda insiste em adotar na nossa vida, talvez para não romper com amizades, talvez para não ser considerado alguém diferente, careta, ou por aí vai, fora de moda, talvez chato, bitolado, por aí vai. Ainda há tempo de nós abandonarmos práticas pecaminosas condenadas pela palavra de Deus. E o segundo alerta que Jesus faz, se você quiser acompanhar aí, versículo 24 e 25, que quem está firme hoje, que continue firme na presença de Deus. Querido, eu não sei como é que está seu estado espiritual, especialmente hoje que a gente tem vivido distanciados uns dos outros por conta de tudo isso que está acontecendo. Mas esse é o momento que a igreja está sendo provada, eu insisto nisso, para que você não desista, pelo contrário, para que você se arrependa e volte a ter uma vida de santificação, de consagração a Deus. E você que está se mantendo firme nesses dias, está buscando o Senhor, está jejuando, orando, está buscando alimento na palavra, está se fortalecendo com outros irmãos, ainda que seja pela internet, continue firme, conforme diz a palavra, aquele que se santifica, se santifique ainda mais, porque os sinais
esse tempo em que céu e terra vão se fundir, vão se sobrepor, estão aí. O tempo em que o Senhor vai concretizar o projeto dele, de vir o céu para a terra, os sinais estão aí, estão muito claros. Mas quem vai participar desse tempo? Aqueles que se mantiverem fiéis, firmes, perseverantes. A outra parte, a penúltima parte dessa carta, partindo já para o final, é uma promessa dirigida especialmente ao vencedor. Acompanhe comigo versículos 26 ao 28, diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. A gente tem que entender isso aqui muito bem, porque existe uma promessa feita àquele que perseverar até o fim, aquele e aquela que se mantiverem obedientes. E para entender isso melhor, a gente tem que fazer referência a alguns textos da Bíblia. Vai aparecer aí na legenda depois. Estou dando trabalho para vocês, né? Salmo capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com o cetro de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Apocalipse capítulo 12, versículo 5 diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. E Apocalipse 22, 16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz de Davi e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Que promessa é essa então? O que vai ser dado ao vencedor que perseverar até o fim? Porque todos esses textos que eu li, acabei de ler agora, são promessas feitas ao Filho de Deus, ao Cristo, ao Messias, ao Redentor. E diz a palavra então, queridos, que as mesmas promessas feitas a Jesus serão as mesmas promessas feitas a nós. Nós herdaremos tudo que Jesus herdar. Olha que coisa tremenda. Para você entender melhor, imagina um casal que tem um filho biológico. Eles decidem então adotar um outro filho. E a partir do momento que cumpre-se todos os trâmites legais, aquele filho adotivo, ele passa a ter todos os direitos do filho biológico. Ele vai receber as mesmas condições do filho biológico, os mesmos direitos, as mesmas garantias e a mesma herança. Assim acontecerá conosco. Deus, Ele tem seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Mas Jesus, a partir daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, Ele reparte a herança que era só dele, para todos os seus filhos e filhas, aqueles que foram adotados. E nós somos esses filhos adotivos de Deus. Deus nos chama a sermos filhos de Deus, fazermos parte da família de Deus. E tudo aquilo que é herança para Jesus se torna herança para nós também. Isso vai acontecer para aqueles que perseverarem até o final, aqueles que não desistirem, aqueles que não negarem o nome do Senhor, aqueles que se mantiverem fiéis à palavra e às promessas de Deus. E a última parte de todas as cartas, e dessa carta também, é a fórmula. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está lá no versículo 29. Eu quero encerrar essa palavra lendo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 a 13, antes da gente estar orando, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados, até porque nós vamos participar da ceia, ainda que online, mas vamos cear nessa noite. E 2 Timóteo diz assim, 2 Timóteo 2, 11 a 13: fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. E se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Coloca a mão no teu coração. Espero que aquilo que eu falei e você não entendeu, o Espírito Santo de Deus tenha falado ao teu coração nessa noite. Coloca a mão no teu coração, vamos orar. Espírito Santo de Deus, esse tempo em que nós estamos, ó Pai, estudando, ministrando sobre as igrejas do Apocalipse, primeira coisa, Pai,
Que o Senhor venha revelar à igreja de hoje, ó Pai, que essa mensagem não ficou restrita apenas àquelas igrejas. Essa é uma mensagem viva, poderosa para nós hoje, para a igreja do Senhor Jesus hoje. Que essa mensagem, ó Pai, ao chegar até os nossos ouvidos e até o nosso coração, nós não tenhamos a atitude de achar que é para o outro. Não, essa mensagem é para nós, é para mim, que faço parte dessa igreja. Que possamos ter o coração e a mente aberto para aquilo que o Senhor está nos alertando. Se nós, ó Pai, nos enquadramos em alguns desses alertas, não apenas a mensagem de hoje, mas todas as mensagens têm sido ministradas, que o Senhor nos dê a humildade suficiente, Pai, para nós confessarmos o nosso pecado, para nós nos arrependermos do nosso erro e voltarmos, ó Pai, Deus, ao centro da Tua vontade. Deus, o Senhor tem dado tempo à igreja, para nós, ó Pai, nos arrependermos, mas longe de nós, ó Pai, sermos encontrados, ó Deus, na condição de pecadores, de resistentes à Tua palavra. Pai, gera em nós um coração sábio, ensinável, de Jezabel, nos levando, Pai, à idolatria desse tempo de hoje. Livra, Senhor Deus, a cada um de nós, para que não, Pai, experimentemos a morte eterna conforme a Tua palavra diz. Pelo contrário, Senhor, que possamos nos arrepender e ficarmos firmes para herdar todas as promessas, Pai, feitas a Jesus e consequentemente promessas que nós herdamos, ó Pai, pelo sacrifício dele, Senhor, pela graça dele, pelo amor dele a cada um de nós. Nós aproveitamos esse momento, pedimos perdão pelos nossos pecados, para que nós possamos participar, ó Pai, da ceia, do banquete espiritual, ó Deus, de maneira, Pai, pura, de maneira santificada, de maneira consagrada. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Prepare o seu pão, o cálice. Nós vamos orar agora consagrando esses elementos. Se você quiser estender sua mão também em direção ao teu cálice também, o pão. Deus, nós neste momento agora, Senhor, nós queremos consagrar, ó Pai, tanto, ó Deus, o pão como esse suco, a fim, ó Pai, de que eles que representam o Teu corpo e o Teu sangue derramados e entregues na cruz, ó Pai, eles possam trazer para a nossa vida renovo, fortalecimento espiritual, e também possa provocar em nós, ó Pai, arrependimento, humildade, e acima de tudo, Pai, esperança nas Suas promessas. É a oração que nós fazemos nesse momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão e depois de haver dado graça, Ele o partiu e disse: esse é o meu corpo, comei dele todas as vezes em memória de mim. E após haver ceado, Ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice contendo o meu sangue, cálice da aliança. Todo aquele que beber, beba em memória de mim. Que você nesse momento aí na sua casa possa estar agora comendo do pão, bebendo do cálice, desfrutando desse momento em família, família de fé, família consanguínea, e recebendo unção, recebendo poder, fortalecimento de Deus na sua vida, tendo a sua fé, a sua esperança renovada. Que Deus abençoe a tua vida. Nós vamos fazer mais um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos por mais esse culto, Senhor, te agradecemos por esse domingo, onde temos a oportunidade de realizar uma ceia diferente, uma ceia dentro dos nossos lares, ó Pai, que é também um lugar consagrado, a igreja do Senhor, ó Pai, nos lares. Deus, que a tua palavra realmente possa, ó Deus, nos inspirar e nos disparar, ó Deus, sempre em direção à Tua vontade. Nós oramos, Pai, por Tua igreja, Pai, especialmente pelas crianças, ó Deus, esse tempo onde elas muitas vezes não estão até entendendo o que está acontecendo, privadas, ó Pai, do relacionamento com seus amigos, da escola. Deus, abençoe, Pai, os adolescentes, os jovens, Pai, os adultos e os anciãos. Ser com o Teu povo, ser com o Brasil, ser com a nossa nação, Senhor, ser com o mundo, Pai, em especial aqueles que têm, ó Pai, enfrentado essa enfermidade, morte, luto. Que a Tua graça, Senhor Deus, possa superabundar em todos esses lugares.
Assim nós oramos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, juntamente com a sua graça, a sua consolação, seja sobre a tua vida, seja sobre a tua família, seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe tua vida. Não esqueça, nós estamos em 40 dias de jejum e oração. Continue jejuando, continue orando, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, compartilhe o vídeo, divulga aí, amém, curte aí o vídeo, se inscreve no nosso canal, em nome de Jesus. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar.